O texto que eu preparei hoje para nossa edificação está em Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, eu vou ler do começo do capítulo até o final. São apenas 15 versículos. Peço que você acompanhe aí na sua Bíblia. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés acerca das 9 tribos e meia. Porquanto às 2 tribos e meia já dera Moisés herança além do Jordão, ou na Transjordânia. Mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores, para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora já sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué então o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom como herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Quiriate Arba, ou cidade de Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e assim a terra repousou da guerra. Que o Senhor nos abençoe nesta edificação da sua palavra para conosco.
Há pessoas que a gente conhece e que nos inspiram pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de viver, pelo seu jeito de decidir. Por exemplo, eu tenho o reverendo Hernandes Dias Lopes como um exemplo inspirador, porque é um pregador fiel à palavra de Deus, tem uma vida íntegra e ainda está sendo usado para pregar o evangelho pelas redes sociais. Para mim, o reverendo Hernandes é um exemplo inspirador. Mas há outras pessoas que não são bons exemplos, que a gente vai descobrindo com o tempo, com a maturidade, que são pessoas que a gente não deve seguir. E aí, quando ela fala alguma coisa, a gente faz o contrário, que aí dá certo. Porque são maus exemplos. E isso a gente vai adquirindo com o tempo, com a convivência, porque o tempo vai revelando um pouco as pessoas. Quem elas são de verdade, sem máscara, qual a reação delas em qualquer situação. Pois bem, meus irmãos, eu trouxe esse capítulo de Josué, porque ele é um capítulo que traz um bom exemplo de uma pessoa que pode nos inspirar na fé. E essa pessoa se chama Caleb. Caleb. E quando é que esse capítulo 14 aconteceu? Nós já estamos vindo no livro de Josué desde o começo, e aqui a gente chega com Josué e o povo de Israel na terra de Canaã. E aí Josué, depois de conquistar aquela região, vai repartir aquela região entre as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. 2,5 tribos já haviam recebido herança à direita do Jordão ou na Transjordânia. E agora 9,5 tribos vão receber herança à esquerda do Rio Jordão, na Cisjordânia. E Josué, junto com os sacerdotes, junto com os cabeças de cada tribo, fazem então um planejamento e uma divisão daquela terra para cada tribo, a fim de que cada tribo tivesse um local para morar, um local para trabalhar, um local para servir a Deus. Essa divisão, o livro de Josué vai contar do capítulo 13 até o capítulo 19. Se vocês olharem aí, cada capítulo traz divisões, cada tribo recebendo um pedaço de terra, e aí ele vai citar vários lugares, e como a gente não conhece aquele lugar, é difícil a gente mentalizar isso. Mas isso foi feito, naquela época, daquele jeito. Pois bem, enquanto estava sendo feito, chega-se Caleb a Josué e relembra a promessa que Moisés havia feito para ele, Caleb, de que ele teria um espaço especial na terra de Canaã. Dos que saíram lá do Egito e passaram 40 anos pelo deserto, apenas Josué e Caleb entraram na terra de Canaã. Todos os demais morreram no deserto. Junto com Caleb e Josué, entraram os que nasceram no deserto nos 40 anos. Esse povo mais novo que entrou em Canaã e passou a habitar aquela terra e trabalhar naquela terra. Aí Caleb cobra de Josué uma promessa que Moisés havia feito para ele. E por 3 vezes no texto, não sei se vocês observaram aí, no versículo 8, versículo 9, versículo 14, o autor repete a mesma expressão dizendo assim: pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus.
Aí Josué concorda com essa expressão, com essa vida, com esse testemunho, e cede então a cidade de Quiriate Arba, ou a cidade de Arba, que passou a ser chamada a cidade de Hebrom, com a sua região, para Calebe e os seus. Aí Calebe recebeu aquela terra e foi lá trabalhar. Então eu quero trazer isso para nós para dizer o seguinte: Calebe foi um exemplo inspirador de fé. Esse é um dos vários exemplos que a Bíblia traz de pessoas que souberam viver a vida e cuja história foi escrita para nossa inspiração. Para a gente olhar como foi a vida da pessoa. Por que ela foi assim? O que ela conquistou? Para que a gente possa imitar, porque isso é exemplo inspirador. Para que a gente possa, de alguma forma, conduzir a nossa vida também como aquela pessoa. E essa é uma das funções da Bíblia, falar de pessoas que andaram com Deus e que foram bons exemplos, exemplos que a gente deve seguir, porque nos inspiram. Calebe é um exemplo inspirador de fé. Por que é que eu cheguei a essa conclusão? Eu trago 2 motivos e quero compartilhar. Calebe foi um exemplo inspirador de fé porque ele perseverou em seguir ao Senhor, como disse esses 3 versículos. E por que isso é tão importante? Então vamos recordar um pouquinho a história. Quando o povo estava lá no deserto, Moisés escolheu 12 pessoas, um de cada tribo, e mandou espiar a terra de Canaã para ver como era. E aí foram os 12 lá, e espiaram a terra, e voltaram e trouxeram o relatório. Apenas 2, Josué e Calebe, disseram assim: a terra é muito boa, vai ser nossa. Os outros 10 disseram assim: não, tem gente muito forte lá, muito alta lá, muito armada lá, nós não vamos dar conta. Por isso, Josué e Calebe é que entraram na terra prometida. Porque não apenas eles confiaram em Deus, mas eles perseveraram em seguir ao Senhor. O que quer dizer essa expressão? Significa que a gente deve assumir esse projeto de seguir a Jesus ou de seguir ao Senhor e não desanimar na caminhada, mas perseverar até o fim em seguir o Senhor. Isso quer dizer que a pessoa vai vivendo e vai confiando que Deus está presente com ele nas suas lutas e vai enfrentando os seus desafios e vai tendo vitórias até chegar lá no final. Nenhuma barreira é capaz de interromper esse projeto na vida da pessoa. Assim aconteceu com Calebe e com Josué. Por isso eles foram vitoriosos, entraram na terra de Canaã e receberam lá um lugar para morar e para viver. Vamos trazer isso para nós hoje? Porque esse texto está no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos isso também? Jesus, em Mateus capítulo 24, ao falar sobre o fim, quando ele vai voltar, lá no finalzinho ele diz assim: e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvação não depende só da gente gostar uma vez, participar uma vez, ser um tempo seguidor de Jesus, mas implica em a gente ir até o final com Ele. Implica em a gente descobrir quem é Jesus, entregar-se a Ele, porque esse é o melhor projeto para cada ser humano, e enfrentar todas as dificuldades até o fim. Porque Jesus diz: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Eu entendo que se ele falou isso também, é porque nós temos a tendência de desanimar. Não é? Parece que hoje nós temos maior tendência ainda de desanimar.
A gente desanima de um emprego por qualquer coisa e sai. A gente desanima de um estudo por uma dificuldade maior e para. A gente desanima de um casamento por um conflito que a gente não consegue resolver e sai. A gente desanima da igreja por algum conflito que a gente tem com alguém e sai. Então nós estamos numa época que é fácil as pessoas desistirem de qualquer coisa, de qualquer projeto. E a Bíblia, através desse texto e tantos outros, nos convida a pensar bem, a fazer boas escolhas e a perseverar nas nossas escolhas. A descobrir quem é Jesus, a entregar a nossa vida a Ele e perseverar em segui-lo até o final. Haja o que houver, a dificuldade que acontecer, se Ele está presente conosco, nós vamos vencer. Caleb é um exemplo inspirador de fé, porque ele perseverou em seguir até o final. Quem a gente vê com 85 anos dizendo assim, hoje eu ainda tenho a força de como quando tinha 40 anos. Hoje nós estamos vivendo mais. Eu tenho um médico que me atende que está com 75 anos e está clinicando normalmente. Tem um outro de 70 que também está clinicando normalmente. Como é bom a gente nutrir perseverança na nossa vida, se a gente faz o que gosta, se a gente é como é, e ir até o final. Caleb é um exemplo inspirador da nossa fé, porque perseverou em seguir ao Senhor e recebeu a recompensa lá na terra de Canaã. Então, que esse exemplo de Caleb nos inspire a perseverar nas nossas escolhas. E por falar nisso, eu preciso perguntar, nós já decidimos a seguir a Jesus de forma comprometida? Quem ainda não tomou essa decisão está convidado a tomar, porque é o melhor projeto de vida para o ser humano. Outra pergunta, se a gente já está seguindo a Jesus, nós estamos perseverando, estamos firmes nesse segmento? Estamos sabendo enfrentar as dificuldades que aparecem para não parar de seguir? Gostaria que a gente levasse essas perguntas e elas ficassem na nossa cabeça para cada um de nós responder durante essa semana, porque são perguntas pertinentes. Bom, esse é o primeiro ponto. Caleb foi um exemplo inspirador de fé porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Mas eu tenho um outro ponto que eu queria compartilhar. Caleb foi também um exemplo inspirador de fé porque ele foi vitorioso na vida. Foi vitorioso na vida. Justamente por ele falar que quando estava com 85 anos, ele ainda tinha a força de 40, ele ainda tinha planos para alcançar aquela terra de Hebrom, ele ainda queria viver muito tempo, ele queria fazer muita coisa, então ele tinha uma vida vitoriosa. Mas como é que foi a sua vida até os 85? Ultimamente eu tenho aprendido que a gente na velhice vai colher os frutos que a gente plantou durante a vida. Então quem vem semeando boas coisas, quem vem cuidando da sua saúde, quem vem cuidando da sua fé, lá na frente vai colhendo os frutos dessa semeadura boa. Eu acho que Caleb fez isso. Caleb devia ter bons hábitos, devia comer bem, devia dormir bem, devia se relacionar bem, para ter uma vida assim. Por outro lado, eu tenho aprendido também que quem não vai resolvendo as coisas durante a vida, quem não vai edificando coisas boas, quem não vai plantando coisas boas, quando chega na velhice só colhe problema. Aí começam a estourar as coisas. Porque não houve um preparo para isso, não houve uma caminhada boa para isso.
Então, vendo a vida de Caleb, eu entendo que ele cultivava uma perseverança em seguir ao Senhor, a questão da fé, mas também ele devia cuidar muito bem da sua saúde, da sua vida, da sua família, para chegar aos 85 anos bem. Para chegar com força, para chegar com plano, para chegar com coragem de aceitar novas coisas. Então ele devia cuidar do todo da sua vida para ter uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa. Se isso está no Antigo Testamento, eu pensei no Novo Testamento na pessoa de Paulo. Paulo, o apóstolo Paulo, apesar de viver assim, totalmente entregue à missão, fazendo muita coisa, sofrendo muita coisa, mas lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no finalzinho da vida dele, ele fala assim, olha, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vida vitoriosa ou não? Completamente. Completamente. A pessoa chegar no final da vida e poder dizer isso? Completamente. Então, meus irmãos, a gente entende que quem segue a Jesus tem bênçãos especiais na vida e vai se tornando uma pessoa vitoriosa. Há bênçãos especiais para quem reconhece a Jesus como Salvador e Senhor e o segue e persevera em segui-lo. E isso se traduz em vida vitoriosa. E isso serve para inspirar outras pessoas. Porque não é a gente falar de um Deus e ter uma vida que não tem nada a ver com esse Deus. É preciso falar desse Deus, falar do Evangelho, mas demonstrar isso na vida, como Caleb demonstrou. Vida vitoriosa porque perseverava em seguir ao Senhor. Vamos aplicar isso para nós? Nossa vida é vitoriosa? Se a gente tiver que contar umas histórias da nossa vida para alguém, a gente tem vitórias para contar? Segunda pergunta, o nosso estilo de vida é bom? É saudável? Vai nos levar longe? Ou tem alguma coisa que a gente precisa mudar? Tem alguma coisa que a gente precisa abrir mão? Tem alguma coisa que a gente precisa chamar para a gente? Vida vitoriosa se consegue com a bênção de Deus, mas também com o autocuidado. Também com o cuidado da nossa vida, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, com a nossa própria vida. E isso a gente vai aprendendo à medida que vai vivendo. Então eu vou terminar essa mensagem dizendo duas coisas. Primeiro, que Caleb é um exemplo inspirador de fé, justamente porque ele perseverou em seguir ao Senhor e teve uma vida vitoriosa. Aliás, uma é decorrência da outra, eu acho. Quem persevera em seguir ao Senhor tem uma vida vitoriosa. Se a gente quer ter uma vida vitoriosa, a gente também precisa seguir ao Senhor e perseverar em seguir ao Senhor, a despeito das dificuldades que a gente enfrentar. Segunda coisa, mais importante do que Caleb é o Deus em quem Caleb seguiu. Nós estamos destacando aqui a pessoa de Caleb porque ele é um ser humano como a gente e a gente pode se inspirar nele. Mas nós temos que pensar também a quem Caleb seguiu. Então, mais importante do que Caleb é o Deus em quem Caleb colocou a sua confiança, seguiu e perseverou em seguir. Porque esse Deus é que fez de Caleb um exemplo. E esse Deus é que pode fazer de nós também exemplos inspiradores para outras pessoas.
não é? Hoje é culto missionário, nós estamos pensando, refletindo sobre cada um de nós como missionários. Uma forma excelente de ser missionários é a gente perseverar em seguir ao Senhor e ter uma vida inspiradora. E Deus pode fazer isso com todos nós, com cada um de nós. Então, na nossa tarefa de fazer discípulos de Jesus, a gente pode ser também um exemplo para outras pessoas, de tal maneira que elas queiram buscar a Deus por causa da gente, queiram conversar conosco por causa da nossa vida, queiram se inspirar em nós pelo que elas veem da gente. E isso é um aspecto missionário que a gente pode exercer no mundo de hoje, na sociedade de hoje, com as pessoas que a gente convive. A começar da nossa família, nossos amigos, trabalho, etc. Eu desejo que nós sigamos a esse Deus que Caleb seguiu, que no Novo Testamento tem o nome de Jesus Cristo. E que seguindo Jesus, a gente tenha uma vida vitoriosa e possa inspirar outras pessoas a também seguirem a Jesus. Que Deus os abençoe.